Olá, alunos, sejam todos bem-vindos a mais uma aula importante, onde nós vamos falar agora, pessoal, sobre o famoso padrão de conexão ou barramento PCI Express. Aliás, um dos mais importantes hoje em dia para a conexão de placas de expansão no computador. A gente tem o padrão PCI Express sendo usado para conectar desde placas de vídeo até placas que dão suporte ao armazenamento de dados também, entre outras. Então, PCI Express, padrão para conexão de variados dispositivos, mas principalmente vinculado à conexão de placas no computador. Mas eu vou falar melhor sobre isso. Então, quando a gente fala de PCI Express, a primeira coisa é entender que ele pode ser chamado de barramento, pode ser chamado de interconexão, ou até indicar os slots. Por exemplo, eu posso dizer assim, eu tenho o barramento PCI Express, tá certo? O que é um barramento? É o caminho por onde as informações trafegam. É uma interconexão PCI Express, tá certo? É para interconectar dispositivos. E posso indicar slot PCI Express, que é justamente esses que vocês estão enxergando aqui. São os encaixes que eu tenho lá na placa-mãe para conectar as placas do padrão PCI Express. Então temos também os slots PCI Express, certo? Bem, então repetindo, PCI Express, interconexão que serve tanto para entrada como para a saída de dados, usando aí um padrão serial de alto desempenho e é muito utilizado para conexão de placas de expansão nos computadores, como eu já mencionei aqui para vocês, certo? Aí eu mostro uma placa-mãe, só para a gente ter uma ideia, pessoal, aqui ó, que eu estou destacando nessa placa-mãe para vocês, é um slot PCI Express, onde através desse slot PCI Express nós podemos, por exemplo, conectar uma placa de vídeo de alto desempenho para melhorar o desempenho gráfico do nosso computador, certo? Aqui eu mostro então uma placa de vídeo e essa placa de vídeo com a sua devida conexão, que é a do padrão PCI Express aqui, vai ser conectada num slot, quer dizer, no encaixe PCI Express lá daquela placa-mãe, tá? Assim como vocês estão enxergando ali na setinha indicativa. Bem, quando a gente fala do PCI Express, eu disse antes que ele é utilizado para diversos tipos de placa de expansão. Claro que hoje em dia ele é muito utilizado para placas de vídeo, mas ele vale para outros tipos de placa de expansão também, tá? Aqui eu tenho o exemplo de uma placa de vídeo do padrão PCI Express, porque as placas de vídeo usam amplamente esse tipo de conexão, como eu já mencionei. Aqui é uma placa de som, só para não ficar com a ideia de que só serve para placa de vídeo. Não, serve para outras placas de expansão também. Aí tem um exemplo de uma placa de som PCI Express. Aqui tem um SSD PCI Express, quer dizer, um SSD é um dispositivo de armazenamento que hoje em dia pode ser conectado através de placas PCI Express no computador, o que deixa a transferência de dados muito mais rápida do que num SSD tradicional quando é conectado pelo padrão SATA, por exemplo. O PCI Express é mais rápido, deixa o SSD com uma taxa de transferência mais rápida, né? Aqui uma placa de rede, também do padrão PCI Express. Bem, agora que eu já mostrei vários exemplos, pessoal, é importante saber que ele dá suporte a várias larguras de interconexão de vias, de configurações de 1, 2, 4, 8, 12, 16 e 32 faixas agregadas nós podemos ter nesse padrão PCI Express. Aqui eu mostro exemplo de conectores e slots diferentes do padrão PCI Express, como o X1, o X4, o X8 e o X16. Por isso que lá na placa-mãe a gente encontra padrões de slots PCI Express com tamanhos diferentes. Isso depende desses conectores que eu mostro aqui, tá? Aqui vocês podem observar isso numa placa-mãe, ó. Fica bem visível aqui a diferença de tamanho aqui de 3 conectores PCI Express com padrões diferentes de tamanho. Outra coisa importante, pessoal, é em relação à velocidade de transferência e à evolução. Por exemplo, ali eu tenho o padrão PCI Express 1X, 2.5 GHz, PCI Express 2X 5 GHz, PCI Express 3X chegando ali a 8 GHz, PCI Express 4 com 16 GHz e o 5 com 32 GHz. Isso indica aqui a evolução no passar dos anos que foram lançados esses padrões PCI Express e a velocidade também na taxa de transferência de dados, por exemplo, nascendo lá em 8 GB por segundo e chegando hoje em dia a 128 GB por segundo, quer dizer, a velocidade não parou de evoluir com o passar dos anos no padrão PCI Express. Tá? Aqui eu mostro também para vocês algumas diferenças do 1.0, 2,
2, o 3, o 4, o 5 até o 6, com até 256 gigabytes por segundo, pensando aí em taxa de transferência de dados. Bem, outra coisa importante, pessoal, é que o PCI Express, quando ele surgiu, ele acabou sendo substituto de outros padrões mais antigos de conexão que nós tínhamos, como o caso do padrão PCI, que é um padrão bem antigo, e o padrão AGP, que surgiu pouquinho depois do PCI, que era para conectar placas de vídeo. E o PCI Express acabou substituindo esses dois padrões, tanto o PCI antigo quanto o padrão AGP. Tá? Então aqui eu mostro para vocês uma conexão PCI antiga, aqui uma conexão AGP antiga, e essas conexões desapareceram dos computadores modernos porque foram substituídas aí pelo PCI Express. Vamos resolver questões de prova de concurso, pessoal. Acompanha comigo a leitura dessa questão que diz: qual a função de um slot PCI Express em uma placa-mãe? Letra A, controle dos LEDs informativos. Letra B, leitura de dados do disco rígido. Letra C, fornecimento de energia. Letra D, permitir acoplar um componente. Letra E, envio de comandos ao processador. Como acabamos de ver, pessoal, o PCI Express é padrão de conexão. Então a principal função do PCI Express em uma placa-mãe é permitir acoplar algum componente. Como eu disse antes, uma placa de vídeo, entre outras tantas que nós podemos acoplar. Por isso que a resposta aqui ficou a letra D de Dinamarca para essa questão. Vamos lá resolver mais uma questão sobre esse assunto. Acompanha comigo. AGP, PCI e PCI Express são tipos D. Letra A, protocolos. Letra B, roteadores. Letra C, barramentos. Letra D, switches. E letra E, sistemas operacionais. Como eu mostrei para vocês, pessoal, quando a gente fala de padrões de conexão, como o caso do PCI Express, mas também aí dos antigos AGP e PCI que estão citados na questão, todos eles são conhecidos como barramentos. Por que barramento? Porque barramento é o nome que se dá ao caminho por onde as informações trafegam de um ponto a outro. Como o PCI Express serve para conectar dispositivos, ele fornece, então, um padrão de caminho por onde as informações vão trafegar entre um dispositivo computacional e outro. E isso nós chamamos de barramentos. Então, tanto o AGP antigo, o PCI antigo, como o próprio PCI Express são, sim, exemplos de barramentos. E por isso a resposta dessa questão ficou a nossa letra C de Canadá, sem dúvida nenhuma. Valeu, pessoal, mais um assunto muito importante para o nosso estudo, e se gostou do nosso vídeo, não esquece, marca um gostei e se inscreve aqui no nosso canal. Desejando adquirir o nosso curso com o conteúdo de informática para concursos, pode acessar o nosso site, anota aí, o endereço é veonconcurso.com.br. Vou repetir, veonconcurso.com.br, e o link para acesso está aqui na descrição desse vídeo. Valeu, pessoal. Grande abraço, até a próxima aula e bons estudos!